Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos honram nesta noite com a sua visita. Dizer a você que você é bem-vindo ao nosso meio, sentimos honrados com a sua presença aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Sinta-se bem neste lugar. Aqui, este lugar não é meu, não é nosso. Este lugar é um ambiente preparado para juntos adorarmos ao Senhor. Este é um lugar, na realidade, um lugar público, né? Que você se sinta bem aqui conosco. Você tenha prazer de estar, que você que está aqui conosco pela primeira vez, que não fique apenas na primeira, tá? Mas que depois da 1000ª vez você possa voltar pela 1001ª. Amém? Chegou aqui em minha mão uma Hilux branca, placa OB 3470, placa de Mineiros, está com a meia luz ligada, tá? Se alguém é proprietário e preocupa com a bateria dela, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 a 18. Esses dias mesmo eu preguei sobre este texto. Eu não vou repetir a mensagem da quinta-feira que eu preguei sobre ele. Eu falei sobre depressão. Eu não vou falar sobre depressão hoje. Vou falar sobre esperança do nosso Brasil. Eu pus aqui o termo esperança do nosso Brasil, pus em verde e amarelo, só para você ficar sabendo. Meu coração está voltado nisso mesmo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, qual é a esperança para o nosso Brasil. Baseado neste texto em relação ao profeta Elias, quando Deus o leva ao Monte Horebe, Deus o leva ao deserto, ou quando ele vai ao deserto. Eu não sei se ele foge para o deserto ou se Deus o leva para o deserto, mas de todas as formas ele vai para o deserto. Elias foi um profeta que Deus levantou sobre Israel, um profeta juiz, que por um tempo ele profetizou e julgou Israel, e Deus o usou por um tempo, e foi um homem extremamente usado por Deus, e trouxe muito juízo sobre Israel, porque Israel estava totalmente desviado dos propósitos de Deus e andando por um caminho totalmente fora daquilo que Deus realmente queria. E neste tempo, no tempo de Elias, depois Eliseu foi o sucessor de Elias, neste tempo a nação de Israel estava sofrendo muito, estava padecendo muito, e viveu tempos de crises, tempos de perseguições, tempo de invasão de reinos sobre Israel, tempo de secas, tempo de situações bastante deprimentes, de mortes, de fome, tempo que o povo deixava muitas vezes da nação e ia para outro lugar, tentando fugir da situação eminente. E este mais ou menos era o pano de fundo da história desse período de Elias. Eu quero me ater nesse texto aqui para chamar a nossa atenção para essa situação e a gente entender um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. 1 Reis 19, 1 a 18 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor
e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ele caminhou essa viagem, ele fez durante 40 dias e 40 noites pelo deserto. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: saia e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que faz aqui, Elias? E respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. E disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Paizinho, ministra em nossos corações a tua palavra. Fala conosco, faz-nos entender o teu propósito, o teu recado. O Espírito Santo nos ensina nesta noite. E faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, para que o teu nome seja honrado e glorificado, e sejamos edificados no Senhor, conforme o propósito teu, ó Pai, em relação aos dons que tu tens para a tua igreja. Nós nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Depois de tudo o que Deus já havia feito através da mão de Elias, depois de todos os milagres que Deus já havia usado Elias para realizar em Israel, Elias, ele realizou 7 milagres extraordinários no meio de Israel. Elias era conhecido no meio de Israel. Os últimos milagres que realmente Elias realizou, ele profetizou que por 3 anos e meio não choveria, e por 3 anos e meio não choveu. Ele disse que iria chover, e não havia nuvem no céu, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e o tempo se fechou e caiu chuva. E algo extraordinário no capítulo 19 de 1 Reis, ele desafia Israel e os profetas de Baal, cuja nação de Israel se tornou uma nação idólatra, desviou dos caminhos de Deus e começou a seguir a deuses estranhos. Ele desafiou 450 profetas de Baal a clamarem a um Deus e se certificarem, levar Israel a certificar qual Deus era verdadeiro. E a proposta que Elias fez foi a seguinte: vocês edifiquem um altar, construam um altar, coloque sobre ele o sacrifício, mate o cordeiro, o novilho, coloque a lenha, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E eles aceitaram o desafio. De cedo até ao meio-dia, eles fizeram isso e clamaram a Baal, se retalharam, fizeram ali as dilacerações nos seus corpos, clamando a Baal, pedindo fogo, e nada acontecia.
Quando chegou a vez de Elias, ele reedificou o altar de Deus que estava destruído. Por quê? Porque ninguém se lembrava de Deus mais, todo mundo havia desprezado Deus, abandonado Deus, ninguém clamava mais a Deus. Ele reedificou o altar, ele colocou o sacrifício, colocou a lenha, e ele desafiou ainda mais, mandando que jogasse água sobre o altar, abriu um rego em volta do altar, para que a água não se dispersasse, e ele orou ao Senhor, e desceu fogo do céu, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, e consumiu a água que estava no altar, e realmente o povo entendeu que só o Senhor é Deus. O que Elias faz? Ele pega os 450 profetas de Baal e sacrifica, mata os 450 profetas de Baal. Quando Jezabel se levanta, ouve o resultado. A rainha, mulher de Acabe, era uma mulher terrível, ela ouve a notícia da situação, ela promete que iria matar Elias. Eu entendo a situação do profeta Elias. Depois de toda a ação de Deus, depois de todos os milagres, depois de tudo que Deus havia usado Elias para manifestar o seu poder no meio de uma nação, o povo ainda estava incrédulo, o povo ainda estava endurecido. Qual seria a atitude do profeta? Desânimo, né? Tem muita gente desanimada com o Brasil. Estou certo ou errado? Você está desanimado com o Brasil? Quem aqui estava orando pelo Brasil? Não há uma semana, um mês atrás. Quem estava orando um mês atrás? Diminuiu, irmãos. Porque nós estamos em campanha de oração, né? Tem muita gente desanimada com o Brasil. O profeta não pode desanimar. Elias desanimou. Elias desanimou. E Elias começa a se justificar para Deus. Diz: Senhor, pode me matar, Senhor. Acabou. Meu tempo acabou. Não adianta mais. Esse povo não me ouve. Esse povo não me escuta. Esse povo mataram os profetas. Esse povo derribaram os altares. Agora eles querem me matar, Senhor. Eu não estou nem aí que me mate, mas não está valendo nada. A minha vida não vale nada. O meu ato profético não vale nada. Eu desisto. O que Elias faz? Elias vai para o deserto. Se nós olharmos com uma certa visão, dá uma atitude depressiva de Elias. Mas se nós olharmos para um aspecto espiritual, parece que Elias foi para o lugar certo, né? Deserto é o lugar certo de ir quando alguém está aflito, porque deserto é o lugar do tratamento de Deus. Consegue entender isso? Quem quer ir para o deserto, diga amém. Parece que não tem muita gente querendo ir para o deserto, não. Né? Parece que tem muita gente querendo ir para o deserto, não. Aonde Deus treinou Moisés? No deserto, né? Deus levou Elias para o deserto. Elias estava lá, jururu, triste, acabrunhado, desanimado. O anjo vai lá e acha Elias. Cutuca Elias e fala assim: cara, acorda. Você acha que acabou? Não acabou não. Agora vai começar, come. Elias come. O anjo serve ele pão e água. Elias volta a dormir. Não dorme não, come mais. Enche a barriga, porque eu tenho um grande trabalho para você. Você vai viajar 40 dias e 40 noites no deserto. É interessante como que a Bíblia trabalha com numerais, né? Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias, para iniciar o seu ministério. O povo de Israel passou quantos anos no deserto? 40 anos, para ser tratado por Deus, né? Quanto mais duro o coração, mais tempo no deserto fica. Quanto tempo você quer ficar no deserto? Não, deixa isso para lá. Certo? Elias, 40 dias, ele vai até o Horebe, o monte de Deus. Lá Deus dá uma incumbência para ele. Deus dá uma estratégia para ele. E Deus disse para ele: você tem uma estratégia para a minha nação de Israel. Eu quero mudar a história dessa nação. E essa nação tem um coração muito duro.
O teu tempo de vida não foi suficiente para mudar este povo. Então eu vou te dar uma estratégia. Você não vai mudar este povo, mas eu vou usar a tua vida para você, lá na frente, você contribuir para mudar este povo. Você vai ungir Azael sobre o rei da Síria. A Síria foi uma nação que invadiu Israel depois. Você vai ungir Azael. Você vai ungir Jeú para ser rei sobre Israel. E você vai ungir Eliseu. E olha o que Deus diz: quem escapar da mão de Azael, Jeú mata. E quem escapar da mão de Jeú, Eliseu mata. O projeto de Deus, o propósito de Deus não era muito bom para Israel, não. Mas era um propósito de tratamento. Era um propósito de tratamento. Era uma estratégia de tratamento. E quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a entender por que Israel sofria. Por que Israel sofria? Por que tinha seca em Israel? Por que Israel foi invadido pela Síria? Porque quando Azael assume a Síria, Azael invade Israel. Os sírios invadem Israel. Se você ler a história, você vai entender isso. E eles levam muito cativos Israel. Vocês lembram no tempo de Eliseu, o homem chamado Amã, que era leproso, e que ele vai lá por causa de uma escrava judia, uma menina escrava judia, que conta para a mulher de Amã que lá em Samaria tinha um homem de Deus chamado Eliseu, já o sucessor de Elias, que era um homem de Deus, que ele restabeleceria o seu Senhor. E o rei da Síria manda Amã vai em Samaria, e Eliseu manda tomar banho 7 vezes no Jordão. Tem filme disso aí. Você conhece a história? Aí Amã vai, fala com Eliseu manda Amã tomar banho no Jordão. Amã fica bravo. Aí o servo dele fala assim: meu senhor, tomar banho no rio sujo é fácil, se ele mandasse fazer uma coisa difícil. Amã vai e se restaura. Mas a Bíblia não diz que Amã mandou a judiazinha de volta para casa. Não diz isso. E se você começa a olhar para isso, mas aonde está o amor nisso? Parece que Deus amava mais os sírios do que os judeus, que era o povo dele, do que os israelitas. Na verdade, com a cura de Amã, Deus estava tratando quem? Amã? Também estava abençoando Amã, mas Deus estava tratando Israel. Porque Deus envia o rei da Síria, e o rei da Síria fez uma devastação em Israel, destruiu Israel. Aí Deus levanta Jeú destrói o reinado de Acabe e Jezabel, que foi uma catástrofe espiritual no reino de Israel. Muitas vezes líderes se levantam e levam uma nação ao caos. Ué, pastor, mas por que Deus permite? Deus permite por causa do quê? Por causa da dureza do coração. Deus permite um líder mau, mas Deus não diz para o povo seguir o líder mau. Deus permite um líder mau, mas o povo devia se dobrar diante de Deus e clamar ao Senhor. Quando Deus deu estratégia para Elias, para mudar a história de Israel, para começar o processo de mudança de Israel, quando Elias foi para o deserto, aí eu pergunto para nós hoje, igreja do Senhor, quem é o Elias do Novo Testamento? Quem é o profeta que Deus levanta no Novo Testamento? Que hoje no Novo Testamento não existe mais um profeta de Deus, não. O profeta dos últimos tempos não existe, não. O profeta dos últimos tempos para o Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. É a igreja que vai fazer o inferno que age nas regiões celestiais conhecer o poder de Deus. Você consegue entender isso? É a igreja.
Não é o profeta fulano, o profeta ciclano. Tem muita gente iludida com isso. A autoridade está sobre a igreja, e quem deu esta autoridade não foi o Pedro, João, Antônio, não, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fala assim para Pedro, quando Pedro faz uma declaração, quando Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor. Eles começam a responder: um diz que o Senhor é o Elias, outro diz que o Senhor é os profetas, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: não foi carne e sangue que te revelou isto, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Aí Jesus olha para Pedro e diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra, esta é a pedra fundamental. O próprio Pedro diz: a pedra fundamental. Paulo diz que os edificadores rejeitaram. Qual é a pedra fundamental? Cristo. E ele diz: sobre esta pedra edificarei quem? A minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vai arrombar a porta do inferno é a igreja do Senhor. Não é o Pedro, não é o João, não é o Antônio, não é o profeta das contas, não. É a igreja do Senhor. Por isso, quem quer viver fora da igreja está fora do contexto de Deus para este tempo de hoje, amados. Está fora do contexto de Deus. Essa igreja, a igreja não é a igreja batista, igreja fulana, igreja sedã, igreja das contas, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue do Senhor, que vivem e procuram viver a palavra do Senhor, procuram viver a verdade do Senhor. Descubra, amado, descubra a verdade através da palavra, leia, medita nela de dia e de noite. É esse o propósito que Deus disse para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, se esforça para viver nela, porque ela te levará à prosperidade. Essa é a palavra. Deus deu a estratégia para Elias quando Elias foi para o deserto. Deus dá a estratégia para a igreja vencer o inimigo que assolava a nação quando a igreja vai para o deserto. A igreja precisa aprender para o deserto. A igreja tem medo de ir para o deserto. Tem medo. A igreja quer ficar, ó, do bem bom. Do bem bom. Ora por mim, jejum por mim. Vai para o deserto, meu irmão. Vai lá. Vai comer poeira. Vai comer poeira. Vai colocar a boca no pó, porque talvez aí haja esperança. Vai clamar ao Senhor. Muitas vezes o povo de Deus se satisfaz com pouca coisa. Eu estou acompanhando bem a situação da Bolívia lá, porque eu senti na pele. Esses dias eu estava lá, quando eu acabei de chegar lá, trancaram tudo, e no fim aquilo lá me envolveu e plantou aquilo no meu coração. E esses dias eu estava lá porque a primeira me fugiu agora o termo lá, me ajuda aí. Ministra não, como é que é? Senadora, não é senadora não. É a primeira do escalão. O Evo Morales foi deposto e ela assumiu a presidência interinamente lá na Bolívia. E ela entrou com a Bíblia lá no palácio do governo. Pensam nisso? Amém? Mas isso não é tudo não. Isso não é tudo não. Não é tudo não. Muitas vezes as pessoas ficam eufóricas porque objetos, entre aspas, sagrados, estão tomando posições em lugares determinados, influentes. Mas a palavra de Deus, o salmista diz, Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração. A vida é transformada quando a palavra de Deus está no coração.
entre estar no local do governo e estar no coração do povo é muita diferença. A Bolívia está sofrendo agora uma dificuldade com La Paz e Cochabamba. Por quê? Porque são lugares influentes com a influência do ocultismo, e eles têm dificuldade de receber a palavra. Então o processo do deserto continua, tá? A vitória ainda não está completa. Sabe quando a vitória será completa? Sabe quando? Quando o dia o Senhor romper em glória com trombeta e alarido, e nós encontrarmos com Ele na glória, aí a vitória estará completa. Enquanto estivermos nesta terra, irmãos, nós temos que caminhar pelo deserto. Elias desanimou e foi para o deserto. Talvez ele foi tentando fugir na sua concepção humana, mas o seu espírito levou para o lugar certo, porque lá passou o povo de Israel e se preparou para tomar a terra prometida. Lá passou Moisés e se equipou para tirar o povo do Egito. Lá passou Jesus e se preparou para assumir um ministério de 3 anos. Lá passou João Batista e viveu uma boa parte da sua vida para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, como aquele que abriria o caminho para o Filho de Deus. É no deserto que se prepara. Sabe por quê? Deserto é um lugar difícil, mas deserto é um lugar de milagres. Deserto é um lugar de milagres, porque no deserto tem o pão de cada dia. No deserto tem a água pura e cristalina, a água viva. Deserto pode passar 40 anos, mas os sapatos não se envelhecem, a roupa não se envelhece. Hoje eu falei para alguém: guarda 40 anos uma roupa no guarda-roupa, você vai ver se ela não apodrece guardadinha lá. Mas a nação de Israel vestiu 40 anos a mesma roupa no deserto e ela não se apodreceu, porque Deus estava lá. Amém. No deserto a presença de Deus se faz e ela traz estratégia. Azael, o rei da Síria, ele agiu como juiz, julgando Israel e destruindo aquilo que realmente era problema em Israel. Jeú se levantou como rei e ele veio e realmente destruiu aquele império satânico e diabólico que tinha sobre Israel. Veio Eliseu como profeta de Deus e ele era um homem severo. Eliseu era um homem severo. A Bíblia diz que ele inicia o ministério dele, e a Bíblia diz que 40 moços, se não me engano, se não me erro agora, não me falha a memória agora, saiu do mato, saiu atrás de Eliseu e começou a gritar assim: sobe careca, sobe. Eu acho legal essa parte, sobe careca. E Eliseu amaldiçoou os moços, e saíram 3 ursas do bosque e devoraram esses rapazes. Oh meu Deus, coisa boa. Os carecas ficam felizes. Às vezes eu olho para Eliseu e falo: cara, você é maldoso, hein, meu? Aí vem Jesus, e aí vem João, o profeta do amor, né? Profeta do amor. Já pensou, irmão Romão, nós dois lá, hein? Ia mandar uns leão, hein? Meu Deus. Aí vem Jesus com João Batista, João apóstolo, né? Profeta do amor. Chega em Samaria o profeta do amor. Imagina como é que estava Pedro, né? Jesus, Senhor, quer que manda descer do fogo do céu sobre essa cidade? Calma, não é por aí não. O profeta do amor já agindo assim. Jesus veio para trazer a paz, o amor. Vamos resolver essa situação de uma forma diferente. E o Senhor tem levantado a igreja. Aí vem Paulo, diz que com amor se vence todas as coisas. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa o sino que tinha. O amor vence todas as coisas. Quando Elias vai ao deserto, Deus dá estratégia. Quando a igreja vai ao deserto, Deus dá estratégias. Nós precisamos ir para o deserto.
Muitas vezes nós ficamos empolgados, né? Eu me lembro quando nas eleições aí, o presidente nosso ganhando as eleições, assumindo, o povo estava numa oração, num fervor, né? Aí começou as eleições serem, né, o presidente nosso começou a conquistar e ganhar, né? Parece que o povo já começou a esfriar e parar de orar. Pô, vamos parar não, né? Vamos continuar. Nós estamos encerrando a nossa campanha de oração, esse propósito, mas não vamos parar de orar não. O Ministério de Intercessão fez uma coisa muito legal, eu até recomendaria os outros ministérios fazerem, né? E o Ministério de Intercessão, a irmã Denilva falou assim: todos os dias um irmão lê um texto e dá uma palavrinha sobre aquele texto e ora no grupo do WhatsApp, e ora pela família, pela cidade, pela nação, e todo mundo ouça, né? Nós estávamos viajando, a gente ficava no carro ouvindo, né? O irmão orando. Nossa, mas tem cada irmão que ora tão legal, tão abençoado. Irmão que a gente nem sabia que orava, ora. Irmão, tem irmão que você nem imagina que ele ora e ele ora, viu? Tem irmão que ora na igreja e você nem imagina que ele ora. E tem irmão que você nem imagina que ora por você e ele ora por você. É tão bom isso. Isso edifica a gente. Isso é tão bom. Não vamos deixar disso não. Vamos clamar ao Senhor. Não desista, irmãos. Igreja do Senhor, não desista do nosso Brasil. O Brasil precisa da igreja. Israel precisava de Elias. Elias estava desanimado, mas Deus deu um ânimo em Elias. Deus deu um ânimo. Deus deu pão. Deus deu água para ele. Ele estava querendo esconder no deserto. Deus achou ele no deserto, deu um ânimo para ele. Igreja do Senhor, não desista desse nosso Brasil. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de nós. A esperança para este Brasil é Jesus Cristo. E o caminho de Jesus para este Brasil é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É você, somos nós, eu e você. Amém, Jesus. Não desista. Amém? Amém. Glória Você a Deus. entendeu? Não vai desistir não. Amarra uma fitinha amarela, verdinha no teu dedo, para todo dia você olhar e lembrar para ela: Senhor, abençoa este Brasil. Abençoa. Amarra no braço. Faça uma aliança, faz um propósito. Prega na geladeira. Vão achar que você é fanático, você é doido, não tem importância. Importante, sabe o que é? É fazer o que Paulo diz a Timóteo, para que tenhamos uma vida boa e sossegada. Uma vida boa e sossegada, para que não venhamos sofrer e sermos tolhidos. Olha o que os nossos irmãos venezuelanos estão passando. Olha o que esses países que têm sido tolhidos da liberdade estão vivenciando. Nós podemos falar de Jesus, orar pela nossa nação com as portas abertas aqui. Com as portas abertas. Deus tem nos dado esse privilégio. Não vamos abrir mão disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça. Curva sua cabeça, eu quero orar por você nesse sentido. Depois nós vamos estar orando, clamando pela nossa pátria. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez você tenha se sentido esmorecido. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, tenho tido força nem de orar por mim mesmo. Você não sabe da história que está vivendo a minha casa. Você não sabe o que eu tenho passado. Como nós temos vivido em tempos difíceis, tempos de lutas, onde as pessoas têm vivido uma situação depressiva, de amargura, de angústia, onde os sentimentos têm se voltado para si próprio, as pessoas têm lutado apenas para se manter, e muitas vezes nem têm conseguido se manter.
palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Talvez você precise ser renovado pelo Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite um tanto desanimado, desanimada. Talvez você esteja frustrado, decepcionado, desanimado com a nossa nação, desanimado com o nosso estado, com o nosso município. Muita gente passa por situações assim, sentimentos assim. Mas eu digo para você, levante a cabeça. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, ele não vai manquejar, ele não vai tosquenejar. Porque ele não dormita e nem dormirá o guarda Israel, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele que te guarda de todo mal. Ele tem te preservado, Ele tem te guardado. Confia no Senhor, espera no Senhor. Não se firme no teu próprio entendimento.